Os militares russos tomaram o vilarejo de Pervamaiska dias após terem conquistado o vilarejo vizinho de Vadiane. Na área da cidade de Chasiv Yar, os russos tomaram por assalto novas posições, dificultando ainda mais o lado ucraniano. Fotos de satélite desmascararam as afirmações de Kiev de ter realizado ataque bem-sucedido contra aeródromos russos recentemente. Na falta de defesa antiaérea, seu exército colocou armas da Primeira Guerra Mundial para defender a capital ucraniana, Kiev, enquanto o general número 1 de Zelensky revelou os pontos mais difíceis para seu exército na linha de frente. Neste vídeo, eu trago com detalhes as últimas notícias dos combates entre russos e ucranianos. E se você ainda não é inscrito no Gazeta do Mundo, aproveite este segundinho e se inscreva. Também acione o sininho para não perder os próximos vídeos. Os ucranianos abandonaram por completo o vilarejo de Pervamaiska após duras batalhas ocorrerem aqui, deixando a localidade em ruínas. A batalha, realizada praticamente em casa por casa, acabou culminando na tomada do vilarejo pelos russos e o hasteamento de sua bandeira. A queda de Pervamaiska é mais um capítulo do avanço russo desde que a cidade de Avdiivka passou para o seu controle. Ainda em 5 de abril, os russos tinham anunciado a tomada do vilarejo vizinho de Vadiane. Agora, o próximo alvo a ser tomado neste setor do fronte provavelmente será Netailava. Nesta semana, os russos se aproveitaram de um erro do exército ucraniano na região de Sumy. Na área do vilarejo de Artirka, os russos, por missão de reconhecimento, encontraram vários obuses concentrados em uma pequena área ao ar livre. Não perdendo a oportunidade, eles acabaram bombardeando o local com apenas um projétil, que resultou na destruição de 32 obuses do modelo D-20. O caso lembra um pouco o da destruição de 3 helicópteros ucranianos que foram detectados pelos russos no solo em um mesmo local na região de Donbass. Os russos não perderam a oportunidade e acabaram destruindo pelo menos 2 deles. O terceiro teria conseguido sair do local a tempo. As maiores tensões no momento talvez estejam em Chasiv Yar, onde os russos estão conseguindo progresso rapidamente. Eu já falei para vocês sobre a situação no local ainda na semana passada. Agora, os russos estão empreendendo o assalto a posições ucranianas que ficam na área da cidade. Sob o fogo ucraniano, uma coluna de blindados russos avançou até uma posição ucraniana nos arredores de Chasiv Yar. Anteriormente, uma operação de reconhecimento conseguiu determinar a exata localização dos soldados ucranianos entrincheirados. Após receber ordens, um batalhão de paraquedistas russos partiu para o local a bordo de blindados BMD-2 que garantiram sua segurança. Instantes depois do desembarque, os paraquedistas tomaram por completo a posição. Mas no céu de Chasiv Yar, a Força Aérea Russa está operando com considerável tranquilidade a relativa baixa altitude. Neste vídeo feito por um soldado russo, bombardeiros Su-25 foram flagrados, manobrando para despistar o fogo antiaéreo ucraniano após mais uma missão de ataque contra o inimigo na cidade. Aqui vocês têm uma visão panorâmica de Chasiv Yar, onde as colunas de fumaça revelam as localidades recentemente bombardeadas pelos russos. Fora o uso da aviação, os russos também estão acionando sistemas de artilharia TOS-1A Solntsepiok, inclusive contra os pontos fortificados no meio da zona florestal.
Recentemente, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o general Alexandre Syrskyi, disse que a situação é complicada para suas tropas e que a Rússia persegue o objetivo de alcançar as fronteiras da República de Donetsk. Segundo ele, esta é a razão de a situação se tornar mais difícil para a Ucrânia no setor de Chasiv Yar e Klishchiivka, assim como em outros vilarejos, muitos dos quais já caíram sob o controle russo, a exemplo de Vadiane, Pervomaiskaya e Orlovka. Outro caso interessante foram as afirmações da Ucrânia de ter conseguido destruir pelo menos 6 aeronaves de combate russas e danificar outras 8 de diferentes modelos no aeródromo de Morozovsk, na região russa de Rostov, entre os dias 4 e 5 de abril. Só que imagens feitas por satélite do aeródromo não mostram nenhum sinal de qualquer tipo de dano, seja na infraestrutura da instalação, seja entre os aviões. Nesta imagem feita ainda no dia 4, vocês observam as aeronaves russas posicionadas no aeródromo, como também os prédios responsáveis pelos serviços das aeronaves. Observem bem o estado de cada ponto do aeródromo. Já nesta imagem, feita no dia 6, não há nenhum sinal de dano entre as aeronaves e os prédios. Obviamente que a posição dos aviões mudou, e uma razão disso é que no próprio dia 5, quando os ucranianos disseram ter danificado a base e destruído os aviões, estes continuaram realizando missões aéreas. Para criar alguma credibilidade nas suas afirmações, os ucranianos divulgaram estas imagens. Só que, na verdade, elas mostram o abate de um drone utilizado pelos ucranianos durante o ataque. Há relatos de que ocorreram danos a uma subestação de energia elétrica, o que é bem diferente de danos e destruição de aeronaves no solo. Os ucranianos também disseram ter atacado no mesmo dia outros 2 aeródromos, inclusive o de Engels, de onde também partem aeronaves para missões contra alvos militares de Kiev. Só que, mais uma vez, a Ucrânia não divulgou nenhuma imagem do aeródromo. Mas fotos feitas por satélite no dia 5 mostram o aeródromo de Engels intacto. Nesta foto, vocês observam tanto aeronaves pintadas no solo quanto reais dos modelos Tu-95 e Tu-160, sendo que as reais aparecem com algum tipo de cobertura. Já nesta foto, com uma visão mais ampla, só uma aeronave com uma mancha do lado aparece com suspeitas de ter sofrido algum tipo de dano, mas na verdade não há dano nenhum. Tudo não passa de impressão se você observar mais de perto. Segundo o Serviço de Monitoramento da Superfície Terrestre Planet Labs PBC, que publicou as fotos, a mancha que aparece do lado do bombardeiro Tu-95 já tinha sido fotografada em 20 de março deste ano e muito provavelmente teria sido o resultado de algum vazamento de combustível. Ainda falando sobre poder aéreo, a emissora alemã Deutsche Welle, em inglês, fez uma reportagem sobre a crise de armamentos que a Ucrânia está vivendo. Para a defesa antiaérea de Kiev, os ucranianos agora estão utilizando metralhadoras ainda da Primeira Guerra Mundial. Their most important weapon, a museum-era machine gun. This weapon was used even in the First World War and in the Second World War. It's quite reliable, but it's obviously not the best weapon for shooting down high-tech drones. Recentemente, o presidente Vladimir Zelensky disse que seus militares realizarão uma nova contraofensiva para recuperar território perdido para os russos. Mas, na verdade, o que Zelensky tem feito é se ocupado com a construção de novas linhas defensivas, em particular na região da Kharkóvia. Uma das maiores preocupações de Kiev é perder a referida região, enquanto diz que os russos concentram forças capazes de realizar avanços significativos em Kharkóvia. O grande problema é que, mesmo construindo defesas,
Agora, depois das duras perdas e a dificuldade de recrutar pessoal, a pergunta é se a Ucrânia terá soldados suficientes para os estacionar em longas linhas defensivas. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se ainda não é inscrito no Gazeta do Mundo, se inscreva agora mesmo e acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui. Até o nosso próximo vídeo, pessoal!